concede, tá bom? O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e qualquer hora. Pronto, tá? Vem com aquela história de que só durante o dia, piriri parará, ou com autorização. Não. Senhores, divergência entre os peritos. Imagina o seguinte, que eu e você, nós somos peritos, nós fomos chamados para realizar uma perícia, e exatamente uma perícia de aborto. Pronto. Você colocou na sua conclusão, você divergiu de mim, porque você acha que o remédio, que a substância que a mulher ingeriu, não foi suficiente para causar a morte. Eu, outro perito, já acho. Ih, caramba, está tendo uma divergência entre os peritos. O CPP fala, quando ocorrer divergência entre peritos, cada um faz suas conclusões separadamente. Porque o laudo é um documento. Tá certo? Você não está concordando comigo? Ou você faz seu laudo separado de mim, ou nós vamos fazer o mesmo laudo, mas na hora de concluir, cada um faz a sua conclusão, separado. Pronto. E o que acontece quando tiver divergência? A divergência será resolvida pelo chefe dos peritos. Entendeu? O chefe dos peritos chama para si e resolve a divergência. Não. Quando ocorrer divergência entre os peritos, o juiz nomeará um terceiro perito. Eu e você, nós estamos divergindo. O juiz vai nomear o José, um terceiro perito. Esse terceiro perito recebe o nome de perito desempatador para resolver a divergência. Um fala que foi o remédio que matou o feto. Outro fala que não, está tendo uma divergência. Nomeia-se um terceiro perito para resolver a divergência. Tá bom? Tá bom. Professor, mas esse terceiro perito nomeado, ele pode acompanhar eu, professor, ou você, né? Sim, o terceiro perito, ele pode desempatar, vai ficar 2-1, ou ele pode pegar uma conclusão diversa. Tá certo? Ele pode pegar uma outra conclusão. Tá bom? Imagina o seguinte, uma perícia para verificar a direção do tiro e tal. Você fala que o sujeito que atirou estava sentado. Eu falo que estava em pé. Vem um terceiro perito e fala, não, realmente estava sentado. Ou então, realmente estava em pé. Ou então vem esse terceiro perito e fala, negativo, os dois estão errados, estava deitado. Pode esse terceiro perito fazer isso? Pode. Neste caso, quando o terceiro perito não concordar com nenhum dos anteriores, o juiz ele é livre para mandar repetir tudo. Quer saber, esses 3 aqui, está todo mundo, não vou mandar fazer tudo de novo por outros peritos. Ou então o juiz não é obrigado. Tá certo? A mandar repetir a perícia quando o terceiro perito divergir dos demais. Tá bom? Olha aqui, ó. Se houver divergência entre os peritos, serão consignados no auto do exame as declarações e respostas de um e de outro. Ou cada um redigirá separadamente o seu laudo. E a autoridade nomeará um terceiro, chamado de terceiro perito desempatador. Se este divergir de ambos, ó, um fala que quem atirou estava sentado, outro fala que estava em pé, vem o terceiro perito e fala, mentira, negativo, estava deitado. Se este divergir de ambos, a autoridade poderá mandar proceder a novo exame por outros peritos. Está certo? Tá aí, ó. Ocorreu divergência, quem que resolve é o perito desempatador. Ele não está obrigado a seguir um ou outro. Ele pode, inclusive, ter divergência conclusão totalmente diferente. E a autoridade, ou seja, o juiz ou o delegado, é livre para mandar repetir a perícia ou ficar, porque agora tem 3 conclusões, fica o que você quiser, tá bom? Omissões, irregularidades ou defeitos. Senhores, pode ser que um laudo esteja incompleto, está com defeito, um laudo mal feito, ou porque das 15 perguntas, quesitos realizados, feitos pelo delegado ou pelo juiz, o perito respondeu 5. Então, tem omissões, tem irregularidade ou defeito. Nesse caso, o que acontece? O juiz sempre vai mandar, o delegado sempre vai mandar repetir a perícia? Não. Quando tiver apenas omissão, irregularidade ou defeito, devolve para o perito corrigir isso. Agora, também poderá mandar repetir a perícia, mas não é obrigado. Tá certo? Se tiver, por exemplo, ficou faltando aqui o perito responder qual que foi o meio empregado. Foi um pedaço de madeira, foi o quê?
devolve para o perito responder isso aqui. Olha aqui, ó. No caso de inobservância de formalidades, ou no caso de omissões, obscuridade ou contradições, a autoridade judiciária, o juiz, mandará suprir a formalidade, complementar ou esclarecer o laudo. Ok? É a autoridade judiciária. Se eu falei delegado, está errado, é a autoridade judiciária. Como assim? Ó, deixou de responder uma pergunta. A hora que o laudo bater lá no juiz vai devolver. Ô perito, responde o quesito número 5 aí. Ó. Parágrafo único. A autoridade poderá também ordenar que se proceda a novo exame por outros peritos, se julgar conveniente, não está obrigado. Então, aquela prova assim, eu sou o exame, eu sobre a prova, indica a tentativa correta. Em cada omissão, obscuridade ou contradição, a autoridade judiciária deverá mandar repetir a perícia. Não! Ele pode, se assim entender. Por quê, senhores? Porque não é divergência, é só uma falha, uma omissão. Devolve para o João perito, que fez o laudo, corrigir essa falha. Agora, se o juiz entender conveniente, ele manda repetir a perícia por outro ou outros peritos, tá bom? Apreciação e não vinculação pelo juiz. Professor, o juiz está obrigado a acatar a perícia? Senhores, porque, veja bem, essa pergunta é interessante, porque lá no início, lá no artigo 158, fala que quando o crime deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto. Tá certo? Aí você faz uma pergunta, mas para aí, se é necessária a perícia, quando o crime deixar vestígio, então o juiz está obrigado sempre a seguir a perícia? Não. O juiz é livre. Ele pode seguir a perícia ou não. Ele pode acatar ou... Na sentença, ele pode absolver o cara, por exemplo, mesmo a perícia indicando a materialidade, porque ele é livre, perito não manda no juiz. Não é porque o crime exige a perícia, que terá um laudo, que o juiz está obrigado a acatar o laudo. Então, senhores, se perguntar para você sobre este tópico, o juiz é vinculado ao perito, ao que concluir o perito? Não. Tá certo? O juiz é livre. Vou te dar um exemplo de liberdade. Imagina o seguinte, que eu sou o seu desafeto, tá certo? Um dia nós estamos numa festa, e eu pego, quebro uma garrafa e me corto e começo a gritar, ó, ele me agrediu, ele me agrediu, ele me agrediu. Tem um policial ali, prende você em flagrante, leva para a delegacia, eu vou também para a delegacia, passo pelo exame de corpo de delito, comprova a materialidade do crime, ok, imagina, aí tem, no dia da audiência, 2, 3 testemunhas compareceram e falou, doutor, eu estava lá perto, eu vi o Marciano quebrar a garrafa e se cortar. Imagina o senhor, a senhora, se o juiz tivesse vinculado ao laudo, ele ia condenar você de forma inocente. O juiz vai te absolver, mesmo comprovando a materialidade, ou seja, a lesão, porque a lesão foi provocada por mim mesmo. Tá certo? Então o juiz não está obrigado a seguir o laudo. Olha aqui, ó. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte. Ele pode aceitar totalmente, aceitar só uma parte, rejeitar totalmente ou rejeitar só uma parte, porque ele não está adstrito, não está vinculado, não está obrigado. Tá bom, senhores? Indicação do perito como testemunha. Muito bem. Perito pode ser testemunha? Porque, veja bem, testemunha é aquela que ouviu ou que viu o fato, aquela que um fato ou que ouviu falar do fato. Perito não estava lá no local do fato, porque senão ele seria testemunha. Perito pode servir como testemunha? Sim. Eu, advogado, você, promotor, podemos solicitar que o perito seja ouvido como testemunha. Mas ele não viu o fato, professor. Sim, mas o CPP fala que ele pode. Certamente, para esclarecer a perícia. Só que aí tem uma regra que o CPP fala, quando vocês quiserem que um perito seja testemunha, vocês terão que, mandar as perguntas para ele com 10 dias de antecedência da audiência. E o perito pode responder
por escrito. Não precisa nem na audiência, ele pode responder por escrito. Isso. Então, pode o perito ser testemunha, sim. Requisito: que as perguntas que você quer que sejam esclarecidas sejam encaminhadas para ele com 10 dias de antecedência. E ele, perito, pode responder por escrito. Falou, não vou nesse trem, tá bom? Aqui, ó. Durante o curso do processo judicial e não inquérito policial, durante o curso do processo judicial, é permitido às partes quanta perícia. 1. Requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos, as perguntas, né, ou as questões a serem esclarecidas, sejam encaminhados com antecedência mínima de 10 dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar. Tá certo? Se alguém chamou você para ser perito e não mandou as perguntas, você fala, eu não vou. Ou não vou, manda um ofício para o juiz. Ó. Eu só vou comparecer se quem me chamou mandar as perguntas. O que ele quer saber do laudo? Porque eu não vi nada. Então, eu não sou testemunha do fato. Não adianta ele perguntar para mim, como é que atirou? Eu não estava lá, eu vou esclarecer o laudo. E, para isso, preciso das perguntas com antecedência. E o CPP ainda me dá uma prerrogativa de, se eu não quiser ir, né, e eu responder por escrito, ok? Senhores assistente técnico, tá? O assistente técnico é um profissional indicado pelo delegado e pelo Ministério Público. Falso! Delegado ou juiz... O assistente técnico é um profissional indicado pelo delegado ou juiz. Falso! Delegado ou juiz não indica assistente técnico. Eles nomeiam perito. Assistente técnico é o profissional indicado pelas partes, pelo advogado, pela vítima, pelo Ministério Público. Tá? O que interessa para nós? A indicação. Quem indica? As partes. Aqui, ó, serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente da acusação, ao ofendido, à vítima, ao querelante, vítima em ação penal privada, e ao acusado, formulação de pergunta, quesitos, e a indicação de assistente técnico. Senhores, quesitos são perguntas para o perito responder. Nós, parte, nós podemos, o juiz dá um prazo para nós, ó, intime seu advogado para apresentar quesito, vírgula, caso queira. E eu sou intimado para apresentar quesito, por exemplo, numa perícia que o juiz mandou fazer. Tá bom? Muito bem. E nós podemos também indicar assistente técnico. Tá bom? Assistente técnico, que é o que nós estamos estudando. Ainda sobre assistente técnico. Momento e fase. Professor, quando que o assistente técnico pode ser indicado? Quando que ele passa a atuar? O CPP fala o seguinte, os senhores sabem que nós temos uma fase do inquérito e uma fase do processo. Assistente técnico não atua na fase do inquérito, só na fase da ação penal, só na fase do processo. Cuidado, se você pegar uma questão dizendo que as partes poderão... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá, que inicialmente gostaria de pedir licença para você, gostaria de pedir desculpas de interromper a sua videoaula. Mas essa videoaula é uma aula demonstrativa aqui da LAC Concursos. Nós aqui da LAC Concursos, nós temos uma escola que nós estamos no ar desde 2009, é isso mesmo. Nós somos uma escola aí especializada em concurso público e principalmente em concurso da segurança pública aqui do estado de Mato Grosso. Não sei se vocês sabem, mas a LAC Concursos é daqui de Cuiabá. A LAC Concurso, consequentemente, é do Mato Grosso e nós temos uma tradição muito grande de aprovação. No último concurso da PJC, que o edital foi publicado no finalzinho de 2013 e a prova realizada em 2014, neste certame, neste concurso, nós tivemos mais de 500 alunos nomeados. É isso mesmo que estudaram aqui na LAC Concursos. E claro que nós estamos fazendo uma super campanha, nós queremos ter aí a maioria esmagadora dos alunos nossos aprovados. E nós temos aqui vários cursos para a galera, né? Nós temos aqui cursos focados aqui da PJC, por exemplo. Nós temos nosso curso online.
apenas 10 parcelas de R$ 35, o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos um curso presencial, que esse curso presencial, inclusive, ele tá transmitido ao vivo para o nosso aluno pay-per-view, apenas 10 mensalidade de R$ 99,00, com a melhor equipe de professores do estado. Temos professores, inclusive, de nível nacional. Temos um curso de provas discursivas, onde a gente vai corrigir 3 redações com feedback pessoal, né, individualizado por apenas 10 parcelas de R$ 15,00. Temos o aulão de véspera presencial, 10 de 10, R$ 100, e nosso super aulão de véspera, que vai ser o mesmo do presencial, por R$ 50,00, se divide em 10 vezes sem juros, né? 10 vezes sem juros. Então essas são as campanhas, os nossos cursos que nós temos aqui para a PJC. Cara, aproveita. Este aqui é um grande concurso. Nós temos aí 580 pessoas que terão suas provas corrigidas para o cargo de escrivão e 580 pessoas inscritas que serão corrigidas a sua prova de investigador. Eu acredito que todo mundo que vencer o regulamento serão convocados. Inclusive, o próprio governador já sinalizou algo nesse sentido. Então, galera, aproveite a oportunidade, venha estudar conosco aqui na Lá Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Uma coisa eu te garanto, a dedicação do professor Lac, a dedicação da Lá Concursos você vai ter de forma integral. Então venha estudar conosco. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.